Olá, aprendendo a orar. Esse é o tema da nossa lição que vai compreender o texto de Lucas, capítulo 11, verso 1 a 13. O que nos motiva a orar? O que nos leva a Cristo, aos pés da cruz? Essa lição ela vai tratar um pouco disso e um pouco do modelo da oração que Jesus ensina aos seus discípulos. O autor da nossa lição ele começa dizendo algo muito importante para nós pensarmos, que a oração é o oxigênio que mantém a vida espiritual. Será que essa verdade é uma das que nos motiva a orar? Ou a nossa vida de oração ela está um pouco defasada, né? Se a oração é o oxigênio que mantém a vida espiritual, quanto mais orarmos, mais vida espiritual, mais na presença do Espírito nós estaremos. E o capítulo 11 ele começa dizendo que Jesus estava orando. O Evangelho de Lucas tem uma de suas ênfases justamente na oração, na dependência de Cristo do Pai. Então, em vários momentos, Lucas relata essa saída de cena de Jesus para orar. Então, ele começa falando, Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Esse início, esse pequeno pedido, ele nos mostra pelo menos duas coisas importantes que o autor ele nos traz. Primeiro é, somente quem ora tem autoridade e competência para ensinar outros. Somente quem ora tem autoridade e competência para ensinar outros a orar. Jesus era um homem de oração e nós vemos isso do início ao fim da sua jornada. Ele, ao ser batizado, ele se retira para jejuar e orar. Pouco antes da sua paixão, da sua morte em Jerusalém, ele se retira para orar. E enquanto orava ainda, ele era preso. Então os discípulos, vendo isso, eles pedem, ensina-nos a orar. E o segundo ponto é que aprender a orar deve ser a prioridade de todo o discípulo de Jesus. Ele não pede, ensina-nos a pregar, a cantar, a orar, mas sim a orar. Precisamos nos matricular nessa escola. Olha só o que John Bunyan ele fala a respeito da oração. A oração é o derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma para Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Bunyan ele resume muito bem o elemento orar, né? E da nossa parte, que condiz conosco, a oração é simplesmente o nosso derramar de modo sincero, consciente e afetuoso a Deus. De nos entregarmos, de termos é a forma de nos relacionar, o autor da lição fala disso também. É como nós nos relacionamos com Deus. Então um relacionamento sincero, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento consciente, sabendo o que estamos fazendo. Às vezes a gente começa a orar e acha que está falando com um colega de trabalho, um amigo, sem o entender de com quem nós estamos falando. Orar é falar com Deus, é expressar o nosso coração a Deus. E por isso que é tão importante a gente ter essa consciência do que nós estamos fazendo. E que nós não fazemos pela nossa capacidade, pela nossa competência, né? Mas Romanos capítulo 8, ele vai nos dizer que o Espírito traduz as nossas orações porque nós não sabemos como pedir e por isso nós o fazemos no poder do Espírito Santo e por meio de Cristo. Cristo é o caminho verdadeiro que nos leva ao Pai. E o que nós buscamos? Nós buscamos as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra. Não é para que a nossa vontade seja feita, mas a vontade de Deus seja feita. A oração ela não é uma necessidade que Deus tem de ouvir as nossas petições, de conhecer através de nós as nossas necessidades.
mas a oração é uma forma que Deus usa de, quando nós estamos nos relacionando com Ele, moldar o nosso coração ao dele, de nos fazer compreender que a vontade dele é soberana. Quantas vezes você estava orando e mudou de ideia no caminho da oração, lembrando de versos, entendendo o que você estava pensando a respeito de tal circunstância. E essa é uma coisa que é interessante para a nossa época. Nós não falamos, nós não expressamos os nossos sentimentos e não ouvimos aquilo que nós estamos pensando ou falando. E quando nós expressamos, derramamos o nosso coração para Deus, talvez as coisas comecem a entrar no lugar. Então é por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas de Deus, buscando a vontade de Deus, para o bem da igreja. Não é algo egoísta, não é algo que se refere somente a nós, as nossas necessidades, as nossas vontades, mas é aquilo que vai edificar o corpo de Cristo. Não estamos sozinhos. O Evangelho não é algo que nos fecha numa bolha individual, mas é aquilo que nos une, que derruba o muro da inimizade, nos une a Deus e nos une às outras pessoas, para termos comunhão, para termos relacionamento, e esse relacionamento debaixo da vontade e da graça de Deus. E é algo que é feito em fiel submissão à vontade de Deus. Então é nos submetermos como súditos do Rei, como servos de Deus. Então nós nos achegamos a Ele, reconhecendo que somos servos e não senhores. Não começamos a nossa oração declarando, ordenando, dando aquilo, dizendo aquilo que Deus deve fazer, né? Quem pode dar conselhos a Deus? Às vezes a gente tenta fazer isso, né? Tenta ensinar Deus de o que fazer e como fazer. Essa é uma pequena introdução que Bunyan nos traz a respeito da oração. Mas vamos continuar na nossa lição e vamos pensar a respeito desse modelo de oração que Jesus dá aos discípulos, que está nos versos 2 a 4 do capítulo 11. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Orar é falar ou comunicar-se diretamente com Deus, e por isso nós começamos chamando Ele de Pai. Isso invoca muita coisa, isso significa muita a graça de Deus verdadeira já tomando o nosso coração. Porque se chamamos Ele de Pai é porque fomos adotados como filhos por meio de Cristo. Então como que nós devemos chegar a Deus? Como que nós vamos orar? É isso que a lição começa dizendo, como ela deve ser feita. Ela deve ser feita segundo a vontade de Deus. Não é como o Bunyan já falou, né? Não é segundo o nosso coração, mas é buscando o coração de Deus. É feito em nome de Jesus, para a glória do nome de Cristo e não para a glória do nosso nome. Não é para nossa satisfação, mas é para engrandecer o nome de Cristo, o nome de Deus. E é isso que está lá em João 14, 13 e 14. E é feito com o auxílio do Espírito Santo, como nós já falamos ali. O Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como pedir aquilo que precisamos. E graças a Deus por isso. Já pensou se Deus atendesse a todos os nossos pedidos? Quanta encrenca a gente ia ter na vida? E é feito também com fé, e isso está lá em Tiago, capítulo 1, verso 5 e 6, onde o apóstolo nos diz que temos que orar com fé, pedir a Deus. Ele está num contexto de sabedoria diante do sofrimento, mas pedir com fé, acreditando que Deus dará, né? Então a oração, ela move o poder de Deus, diz o autor, mas ela não muda a vontade, não muda os desígnios de Deus, ele não faz com que Deus haja ou não haja. A oração é aquilo que faz com que o poder de Deus transforme o nosso coração, molde o nosso coração como nós chegamos a Ele, né? Então,
Nós temos que nos achegar com um coração sincero, com verdade em nosso coração. E por isso, algumas coisas, e isso é por causa do pecado em nós, né? Algumas coisas se põem como empecilho, atrapalhando de fato a nossa oração. Quantas vezes você já se colocou a orar e a cabeça voou, ou você ficou focado só em você, ou você nem sabia como falar, o que falar? Quantas coisas, né, nos atrapalham? Quantas vezes a gente está orando e a cabeça começa a divagar em outras coisas? É o pecado que não quer que a gente tenha esse relacionamento com Deus. O espírito milita contra a carne, né? Então, essa é uma luta que nós temos. Mas olha só o que a lição nos traz. Que o que nos atrapalha, o egoísmo, aquilo de pedirmos só para nós, de pensarmos só em nós mesmos, pedimos para o nosso desfrute e não para o desfrute da igreja, do corpo de Cristo, como o Bunyan falou ali, né? Então, quando temos pecados secretos, quando não confessamos, isso nos afasta de Deus, isso nos deixa cauterizado à vontade de Deus e a gente segue fechado em nós mesmos. Precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos render a Deus. Mas tem também a descrença. Será que Deus pode fazer isso? Será que Deus faz isso? Será que Deus está me ouvindo? São dúvidas que vêm no nosso coração. O autor de Hebreus vai falar um pouco sobre isso no capítulo 11. Então, essa descrença é um dos empecilhos, é uma das coisas que atrapalha a nossa oração. Nós oramos sem sinceridade porque nós não cremos no que estamos falando e a quem nós estamos falando. Talvez o principal seja a quem estamos falando. Se estamos chamando de Pai aquele que é o Pai verdadeiro que nos adotou por meio de Cristo. Outro problema, outra questão que nos atrapalha é a soberba. Nos achamos bons demais, e aí nós temos os exemplos dos fariseus, né, que iam para as praças e oravam em voz alta, que não sou como esses pecadores. Então essa soberba, essa arrogância, achar que é superior, achar que é mais, que é melhor, não compreendeu ainda quem é de fato em Deus. E a oração do Pai Nosso, aqui registrada em Lucas, ela nos ensina um pouquinho disso. Então a soberba é um dos problemas. Nós temos que entrar em oração com total dependência, com o coração entregue a Deus, né? Formalidade, olha só, formalidade. Talvez essa formalidade deva estar relacionada um pouco à sinceridade também do coração, né? Chegamos com palavras já escolhidas, rebuscadas, e talvez só uma repetição de alguma oração bonita que nós ouvimos. Isso não tem sentido, não tem significado para Deus. Deus quer que a gente entregue o nosso coração, derrame o nosso coração diante dele, para que ele haja em nós. Então, essa formalidade nos atrapalha também. Falta de perdão. Olha só, quando nós não perdoamos, né? Quando você vai entregar a sua oferta e lembra que tem um problema com o irmão, volta, trata com ele, resolve, e então se põe a orar, a entregar a sua oferta. Precisamos perdoar, assim como nós precisamos pedir perdão, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. E isso tudo é uma compreensão de quem nós somos em Deus. Quando nós temos essa compreensão mais aguçada por meio do Evangelho, isso se torna algo mais fácil, não fácil, né? Porque perdoar e pedir perdão não é algo fácil, porque o pecado nos faz orgulhosos, donos da verdade, mas algo mais acessível por causa da verdade de Cristo, né? Como a gente vê no Sermão do Monte, quando Cristo traz a realidade do impacto do pecado em nossas vidas, e aí ele nos mostra que a verdadeira alegria está em considerar isso, mas fugir disso, não agir de acordo com o pecado que opera em nós ainda. E outro ponto que nos atrapalha é a impaciência. Olha só, impaciência, queremos no nosso tempo. É mais ou menos a mesma coisa que dar conselho a Deus, de falar o que ele deve fazer, né? E
E isso é uma coisa que atrapalha, porque nós queremos no nosso tempo, não aguardamos a Deus, não temos fé suficiente em quem Deus é e na onipresença, na onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o tempo de todas as coisas. Nós podemos simplesmente descansar nele. Então a oração, ela nos ensina todas essas coisas. Você vê, nós poderíamos encerrar a aula aqui, porque já chegou, já podemos identificar várias coisas que têm afetado a nossa oração. Mas como que está, né? Como que nós podemos aprender a orar? Nós temos que nos despir de algumas coisas, que é isso que nos atrapalha, e nós devemos compreender, ter a consciência daquilo, de como deve ser feita, que é a primeira coluna ali, segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo e com fé. Como nós aprendemos a orar? E tem diferença a forma como nós oramos? Será que orar é certo, orar errado? Faz sentido isso? Nós vemos que nesses elementos que nos atrapalham, muita coisa sim, muita coisa faz muito sentido o modo como nós oramos. Então, precisamos aprender a orar. E precisamos orar a partir do que nós aprendemos. Como que nós vamos aprender a orar? Orando. É o jeito. Então, o que nós vemos nessa oração que Jesus ensina aos seus discípulos nos versos 2, 3 e 4? O autor ele traz uma relação com os 10 mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Sabemos que quando Moisés recebe as 2 tábuas, ele recebe por 2 vezes, porque a primeira vez ele quebra quando chega diante do povo e o povo construiu o bezerro de ouro, então ele joga no chão, brabo. Deus deu 2 vezes essas tábuas, mas uma das tábuas, ela fala a respeito de como nós vamos adorar a Deus. Não tem outro Deus diante de mim, eu sou o único Deus. Então, uma tábua fala a respeito de Deus e a outra tábua da lei fala a respeito de como nós nos relacionamos com o próximo. E dessa mesma forma, essa oração do Pai Nosso, ela reconstrói essa ideia. E tanto Lucas quanto Mateus, ele traz esse ensino. E elas têm uma pequena mudança ali de alguns elementos a mais ou a menos, mas é a mesma oração, a mesma essência da oração. Então o autor ele diz aqui nas palavras de Riley: aquele que nunca proferiu uma palavra sem um bom motivo achou conveniente nos ensinar esta oração em 2 ocasiões distintas. 2 vezes o Senhor Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, Deuteronômio 9:10 e 10:4. E 2 vezes o Senhor Jesus proferiu a oração do nosso Pai. Então isso é bem legal, bem interessante. Mas o que é Deus? Esse é o primeiro ponto, seria, entre aspas, né, usando a ilustração, a primeira tábua da oração que nós conhecemos como Pai Nosso. Então, o que é Deus? Como nós vemos Deus? Primeiro, Ele é o nosso Pai. Somos sua família, devemos orar como filhos. Isso mostra o relacionamento que nós devemos ter. Um relacionamento sincero de dependência, um relacionamento que busca verdadeiramente ao nosso Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. E reconhecendo se Ele é nosso Pai, é porque Cristo, como eu já disse um pouco antes, né? Reconhecendo que se nós podemos chamar de Pai, é porque Cristo veio e pagou nossa dívida e nos ligou a Ele novamente, abriu o caminho, se fez como o caminho até Deus. Então, o simples chamar de Pai, ele já carrega muita coisa que deve quebrar nosso coração. Porque nós não somos merecedores de chamar Deus de Pai. Porque nós o ofendemos com os nossos pecados constantemente. Mas para que pudéssemos chamá-lo de Pai, o próprio Deus pagou nossa dívida para com Ele. Então, nosso coração já deve começar a ser quebrado nesse momento, né? Segundo elemento, a respeito do que é Deus,
santificado e adorado seja o seu nome ou a sua pessoa. Devemos orar como adoradores. Isso também é algo bem grande. A forma como nós vamos chegar. Adorar a Deus, dar honra, glórias a Deus, entender e se portar como aquele que sabe que tudo que acontece vem de Deus. Então isso é dar glória, adorar a Deus. Terceiro, venha sobre nós o teu domínio ou o teu senhorio. Devemos orar como súditos. Nós somos servos, Deus é o Senhor, é Ele quem ordena, nós obedecemos. É o nosso coração que precisa ser mudado, é a nossa ansiedade que precisa ser tratada, não é a velocidade com que Deus age, a forma como Deus age que deve ser mudada. É muito interessante quando a gente pensa essa forma aqui da oração do Pai Nosso, de Lucas, dividida nessas duas partes, que dentro da cultura judaica tem uma oração que se chama Kiddush, e ela é a oração de santificação. É quando abre o Shabat, então a primeira oração e a oração que é feita antes da refeição, ela é essa oração de elevar a Deus, né? De trazer a grandeza de Deus, a memória deles, como relembrar a criação, de como Deus trabalhou e descansou no sétimo dia. Então essa santificação é uma oração de fé, é uma oração de dependência, de reconhecimento. Então começar a nossa oração reconhecendo quem é Deus e talvez começar a cobrir as lacunas de que onde nós achamos que temos algo de bom em nós, né? Tem mais alguns elementos que são bem legais dentro da oração do Pai Nosso, que traz assim uma realidade escatológica, da era escatológica, do fim dos tempos. Chamarmos de Pai, como eu disse, por meio do Evangelho de Cristo, é a certeza de que o reino de Deus está vindo e esse reino ainda não chegou completamente, mas nós já podemos desfrutar de algo assim, né? É uma oração breve, é uma oração simples, é uma oração acessível, né? É um relacionamento, é um discurso simples e íntimo que nos faz pensar a respeito de como nós nos relacionamos com Deus, como nós olhamos para Deus como Pai. Então, o santificado seja o vosso nome também. Deus não precisa que o nome dele seja santificado ou separado. O nome dele é santo, 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 cantam os anjos. Mas a questão está ligada, e aí a gente pode ver em Ezequiel 36, 23, ou também em Isaías 29, 23, que esse santificado seja o vosso nome, é de que o nome de Deus não seja profanado por nós. Não seja o nome de Deus feito um nome qualquer, saindo dos nossos lábios, né? E como nós precisamos pensar isso, né? Não digo o nome de Deus em vão. Não é simplesmente dizer em vão, falar, não podemos mais falar Deus, não podemos falar meu Deus, mas é o nosso coração. Como que está o nosso coração quando nós nos chegamos a Deus? Nós entendemos quem é esse Deus que nos salva, nos liberta, nos redime, nos chama para perto dele? Então essa reverência de se colocar diante de Deus para que nós não profanemos o nome de Deus e que também ninguém o faça diante de nós e nós nos calemos. Então a oração do Pai Nosso nos traz essas reflexões na primeira parte que diz o que é Deus, mas diz também o que nós somos e o que nós precisamos. E aqui nós estamos no verso 3 e 4. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Ela também reflete uma outra oração da cultura judaica, que é o Shemana Esre. São 18 bênçãos que
São orações que eles fazem diariamente, constantemente, em todo o tempo, assim, oração silenciosa, diferente da Kiddush, que eles fazem em voz alta, diante da mesa, normalmente, no início do Shabat. Essa Shimoná, ou o que nós somos e precisamos, ela traz esse aspecto de o tempo todo, de estar lembrando o tempo todo do quanto necessita de Deus, do quanto precisa dele e do quanto nós precisamos ser abençoados por ele. Então a lição nos traz também alguns elementos. Primeiro, precisamos que ele nos dê o pão de cada dia. Devemos orar como dependentes. Não somos capazes, a soberba ela é quebrada aqui. Nós somos dependentes de Deus em todas as coisas. E precisamos lembrar disso, que como servos dele, nós dependemos dele e ele nos atende. Tudo vem dele, tudo é para ele. Então a dependência, o entender que nós somos fracos, frágeis, miseráveis, que estamos constantemente saindo da cama limpa e indo mergulhar numa poça de lama, é necessário, porque nós precisamos dele para nos afastar dessa poça de lama. Segundo, precisamos do seu perdão. Devemos orar como pecadores arrependidos. Olha só, precisamos do seu perdão. Quem não pecou ainda hoje? Né? Tem a passagem que diz que quem não pecou tire a primeira pedra. Mas quem ainda não pecou hoje? Não se irou com alguém? Não pensou algo mais forte sobre outra pessoa? Quem não se portou pecaminosamente ainda hoje? Nós necessitamos do perdão de Deus constantemente. E é na oração que nós vamos buscar isso, reconhecer isso. Então devemos orar como pecadores arrependidos, mas com arrependimento. E o arrependimento não é simplesmente, fiz errado. Mas o arrependimento ele consiste em reconhecer que fez errado, abandonar o erro e praticar o que é certo. Mudança total. O arrependimento é uma virada que se faz diante da circunstância. E outro elemento que é importante dentro desse arrependimento e dentro do perdão do pecado é que precisamos dar nomes aos nossos pecados, dizer o que nós fizemos de errado para que nós compreendamos em nosso coração que aquilo é errado e aí então conseguimos, pela graça de Deus, buscar essa mudança, essa transformação. Terceiro elemento, precisamos da sua proteção para não cairmos em tentação. Devemos orar com humildade. Somos dependentes, necessitamos do perdão de Deus e por isso nós devemos chegar com humildade, por amor do seu nome. Não é uma mera repetição, é um modelo que nos traz o essencial de como nós vamos nos portar, como nós vamos orar, como nós vamos nos achegar a Deus. E claro, as palavras, os elementos que nós podemos tirar, elas não nos trazem com tanta clareza como deve estar o nosso coração. Como deve estar, qual deve ser a nossa postura de oração diante de Deus. Como que nós vamos sentar e conversar com aquele que é o Rei, que o seu reino se estabeleceu? Como que o Rei ele é tratado por nós? Qual a confiança que nós temos nesse Rei? Então esse modelo de oração ele visa nos instruir dessa forma, de como nós nos achegamos a Deus, como nós nos colocamos diante dele e como nós precisamos dele. Como nós somos fracos e necessitados dele. Então, não é repetir essas palavras, não é falar as mesmas coisas que está escrito. Tudo bem, se tivermos dentro do nosso coração o entendimento e a verdade dessas palavras, ok. Mas não é uma repetição simplesmente. É uma entrega constante e consciente de todo o nosso ser a Deus. Mas vamos adiante. Versos 5 a 8. Vamos fazer a leitura aqui. Jesus disse ainda:
Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque um outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então essa é a lição que que Jesus nos ensina por meio do autor, né? A respeito de importunar, de ser perseverante, determinado e orar com intensidade. Então não é uma vez e acabou. Talvez tenhamos que pedir mais vezes, até para que a efetividade daquilo que nós falamos do nosso coração ser transformado, ser mudado, seja real dentro dessa nossa oração, dessa prática. Lembrando que todas as nossas necessidades são conhecidas por Deus. Lembrando que não é a nossa oração que vai fazer com que Deus haja ou não haja, mas a nossa oração move o nosso coração para perto de Deus, para percebermos a ação de Deus, para reconhecermos Deus agindo e para ter o nosso coração moldado. Então, por isso, a oração perseverante, determinada e intensa, né, com determinação, não é de eu determino, mas com determinação, ela é importante. Trata-se de uma oração ousada e persistente. E nós temos na Bíblia alguns exemplos disso, né, que o autor da nossa lição traz. Ele fala a respeito de Abraão, quando pede para que Ló e sua família sejam salvos diante da iminência da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Jacó no vale do Jaboque, que luta a noite inteira com o anjo do Senhor, e então pede uma bênção, só vai deixar o anjo ir embora se receber uma bênção, e aí o seu nome é mudado para Israel, aquele que luta com Deus. Moisés também ora dessa maneira. Então nós podemos destacar aqui, segundo a lição, algumas características desse tipo de oração, dessa oração importuna ou perseverante, com determinação e intensidade. Então ela se origina numa urgente necessidade, um fato inesperado, imprevisível e incontrolável. O seu amigo procurou com fome, com necessidade. A necessidade e o sofrimento levam-nos a orar. E isso é uma verdade. Se você parar e pensar, quando nós estamos diante de uma circunstância em que nós não temos o que fazer, e é um pouco do exemplo dessa parábola, o cara não tem pão, não tem onde comprar pão, ele tem que pedir para o amigo. Então ele vai pedir até que ganhe, porque ele está cuidando do outro amigo. Mas será que são só nessas circunstâncias de urgente necessidade, de impotência diante das circunstâncias que nós vamos orar e levar nossa petição a Deus? Será que é só quando as coisas estão insustentáveis que nós não conseguimos mais dar a volta que nós vamos nos colocar diante do Pai e clamar a Ele? Talvez a oração importuna ou essa oração com perseverança, maior perseverança, seja nesses momentos. Mas todos os momentos nós temos que levar as coisas a Deus, porque o que nós conseguiríamos fazer se não fosse pela ação de Deus? Qual é a nossa capacidade, a nossa força de ação, se não, de modo geral, má? Nosso coração ele ainda é inclinado para o mal, mesmo que Cristo esteja em nós, mesmo que nós já tenhamos nos deixado ser dominado ou tenhamos nos entregue a Cristo, né? Mas o pecado ainda está ali. E nós precisamos trabalhar nisso. Buscar com que Deus seja o Rei da nossa vida em todos os momentos.
porque aquela questão do que nos atrapalha, né? O orgulho, a soberba, o egoísmo, é achar que a gente pode fazer. Então, se a gente só vai a Deus diante das causas impossíveis, será que a gente não está sendo orgulhoso? Ó, Deus, agora eu não consigo, vou passar para Ti. Mas o que eu consigo eu faço. Então, não estou dizendo que é só sentar e esperar, mas é em todo tempo nós buscarmos a Deus e levar as nossas causas, para que nós entendamos o que está acontecendo e o que Deus quer que aconteça diante dessas circunstâncias. As circunstâncias são meios que Deus usa para moldar nosso coração, para forjar nosso coração. Então, a oração, ela revela uma grande impotência. E aí a necessidade de consciência, né? Então, a oração, ela vem nos agir em nosso coração e agir em nossa mente, mostrando que nós não somos capazes, que nós não temos esse poder, essa força de realizar todas as coisas. Então ela revela essa grande impotência, desde que oremos com sinceridade, com consciência, né? O senso de nossa impotência é a alma desse tipo de oração. Então essa oração perseverante é reconhecer que nós somos incapazes. Murray diz: a oração abre o caminho para Deus fazer a sua obra em nós e através de nós. A oração é o meio que nós nos relacionamos com Deus para que Deus nos transforme e também nos faça divulgadores do seu reino, transformadores, como o autor está dizendo. Josafá estava impotente diante dos moabitas e amonitas, e ele ora reconhecendo a sua impotência. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, 2 Crônicas 20:12. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, estamos confiando em ti, estamos dependentes de ti, precisamos da tua ação. 2 Crônicas 20, verso 15 diz que não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, temos lutado as lutas de Deus, e aqui também tem uma questão do nosso coração, né? Às vezes nós criamos situações bastante complicadas por causa do nosso pecado, por causa de não pedirmos perdão, de não buscarmos o perdão de Deus também, de não perdoarmos. Então situações se tornam grandes, se tornam como bola de neve, né? E elas vão amassando tudo e aí a gente tem que buscar, antes da solução, o perdão. Então uma coisa que a oração deve nos ensinar também, diante da sinceridade do nosso coração, da consciência de que dependemos de Deus e de que Deus sabe todas as coisas, não precisamos e não temos como esconder qualquer coisa de Deus, mas diante disso tudo é buscar o cerne do problema e não querer tratar somente as consequências dele, porque precisamos tratar de fato a consequência. Aqui Josafá, ele sabe que Deus é a luta de Deus, né? E por isso ele vai confiante. E Deus diz, não é a luta, não é tua. Vai tranquilo que eu estou indo à frente, eu estou lutando. E Deus fala isso a Jeremias, fala isso a Josué, fala isso a outros homens. Não temas, eu sou contigo. Fala a Isaías, ser forte e corajoso. Vai em frente, eu estou indo adiante de ti. Não se preocupe. A oração é motivada pelo amor, que nos faz orar, né? Então essa oração, essa parábola nos mostra que a oração não é por nós. Esse amigo não vai à casa do outro para pedir algo para ele, importunar só porque ele quer um pão, mas ele quer atender o seu irmão, atender o seu outro amigo que chegou de viagem e está com fome. Então o amor aos outros gera intercessores na igreja. O quanto nós temos orado pelos nossos irmãos da igreja. O quanto nós nos lembramos de orar por aqueles que têm necessidades, por aqueles que estão
longe, que não estão vindo aos cultos, participando da vida da igreja, o quanto nós nos lembramos de orar pela igreja de modo geral, pela liderança, quando que nossas petições estão ligadas aos outros e não somente a nós. É algo que nós precisamos pensar. Se a oração perseverante, ela é motivada pelo amor, né? Já tivemos momentos em nossa igreja que sim, nos reunimos e oramos e compreendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na resposta. Mas precisamos amar mais para orar mais, e a nossa oração pelos outros demonstra o quanto nós amamos a eles. A oração se baseia na fé, olha só, na fé. A fé de quem ora é depositada na pessoa a quem se pede. A fé no amigo rico que tem tudo para nos suprir. Ele dará tudo o de que tiver necessidade, como diz o texto, né? Então, 2 Crônicas 15:7 diz assim: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Murray diz: a intercessão é a forma mais perfeita de oração. É a oração que Cristo faz por nós. Seja um intercessor que importuna a Deus. Ore pelas necessidades dos outros. Se baseia na fé, em crer, em saber, em olhar para toda a narrativa bíblica, toda a história da humanidade que contém na palavra de Deus, e crer que o Deus que fez lá atrás, Ele faz hoje e vai continuar fazendo. Então, ter fé nisso, depender e entregar constantemente nossos pedidos a Ele. Então, essa forma de oração, essa oração perseverante, ela se origina numa necessidade urgente, ela revela uma grande impotência daquele que ora, ela é motivada pelo amor e se baseia na fé. O justo viverá pela fé. O justo ora pela fé também. Mas vamos adiante, versos 9 a 13. Versos 9 a 13 nos mostra motivações para a oração. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então aqui nós temos também algumas lições importantes. Deus promete responder às nossas orações, mas Ele promete responder do jeito que a gente quer? Não, não promete. Então, às vezes a gente acha que Deus não responde porque Ele não respondeu como a gente queria, né? Então Jesus, numa crescente, Ele diz: pedi, buscai e batei. E as respostas são: dar-se-vos-á, achareis e abrir-se-vos-á. Lembra no início, Bunyan dizendo o que nós vamos pedir? Aquilo que Deus prometeu ou que está de acordo com a sua vontade. Não é o que nós queremos, né? E claro, nós precisamos pedir, buscar e bater, buscando de todo o coração. Coração sincero, íntegro na presença de Deus. Completamente dedicado à vontade e ao agir de Deus. Indo com certeza que Deus responderá, né? Ele jamais rejeitará a oração feita por um filho seu. E aquilo, Ele não precisa responder como a gente quer, mas Ele responde com o que é o melhor. E aí entra a questão da fé, reconhecer que Deus sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor para nós. A liberdade de pedir é do filho, a decisão de responder é do pai. Quando, como e quanto, é o pai quem decide. E aqui é interessante, né? Porque nós voltamos lá
aos empecilhos, né? A pressa. Tem que responder, tem que responder, tem que responder. Não, é no tempo de Deus, da forma dele, e cabe a nós descansar nele. Cabe a nós pedir, sim, cabe a nós reconhecer o que estamos pedindo, pensar naquele nosso pedido, se de fato vai levar glória a Deus, afinal de contas, estamos neste mundo para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus e não para exaltar o nosso nome. Então isso deve estar muito presente, ser muito real em nossos pedidos, em nossa oração. Então a oração ela é um meio de se relacionar com o Pai. A oração é um meio de comunhão entre amigos. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Mas ele traz um elemento que é bem importante e nós muitas vezes não levamos em conta. A oração é um privilégio exclusivo da família de Deus. O Espírito Santo é o selo da nossa adoração e o motivador das nossas orações. Os filhos de Deus recebem um Espírito para ajudá-los a orar. Então, Jesus é o caminho até Deus. Nós podemos nos achegar a Deus por causa de Cristo, por meio de Cristo, que é o que Bunyan introduziu lá pra gente. Então, reconhecer isso. Tem gente que não consegue, que não pode falar com Deus, porque não tem seu coração esse caminho aberto. Você já pensou no privilégio que você tem de orar, de chegar na presença de Deus? Só vai ser um privilégio quando você compreender quem é o Deus a quem você ora. O caráter do Pai é a garantia que as orações são respondidas. Então, Deus, ele é fiel apesar da nossa infidelidade, mas ele é bom. Né? O texto diz, vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, a última parte nós vamos tratar no próximo ponto, mas Deus atende a necessidade dos seus filhos e ele dá sim o melhor. Vamos entrar aqui no próximo ponto. Deus dará o melhor aos seus filhos que oram. E a promessa que Cristo faz aqui no versículo 13 é que nos dará o Espírito Santo. Então, lembrando, nós estamos num contexto de Lucas, Jesus ainda não morreu, não ressuscitou, não foi glorificado, o Espírito ainda não havia vindo, não havia acontecido o Pentecostes, mas agora já aconteceu. E quando nós nos rendemos, nós ganhamos o melhor que existe, o Espírito de Deus. Então, nossos pedidos devem levar em conta isso, e quanto mais orarmos, mais respirarmos o oxigênio da vida espiritual, como o autor começa falando nessa lição, mais do Espírito nós teremos e então melhor viveremos. Então Deus dá porque Ele é bom, mas Ele dá o que leva a glória a Ele, porque nós vivemos para a glória dEle e Ele está nos ajudando a viver de forma a respondermos positivamente a nossa obrigação, aquilo que nós fomos criados para fazer. Deus está sendo bom nesse sentido e Ele nos dá o Espírito Santo. Mateus vai dizer que o Pai dará boas coisas aos que lhe pedirem. E o Espírito Santo é o melhor que nós temos. Então, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida cotidiana com Deus, em nossa oração, nós temos essa oportunidade, esse privilégio de nos relacionar com Deus por meio de Cristo, pelo poder e intercessão do Espírito Santo. É o Deus Trino agindo em nosso meio, nos ajudando, nos fazendo crescer. É o Espírito aplicando a obra de Cristo em nós e nos permitindo esse relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é grande demais. Isso é muito poderoso. E temos usado deste privilégio, desta maravilha. Temos sido gratos a Deus por isso tudo. Então, Provérbios capítulo 15, verso 8 nos diz que o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Deus se alegra em se relacionar com aqueles que são seus filhos. Nós temos nos alegrado em nos relacionar com Deus.
Será que estamos buscando esse relacionamento pela forma correta? Será que nós estamos buscando a Deus para a glória do nome dele ou para satisfazer nossos desejos e aí não estamos sendo atendidos? Que Deus nos abençoe e que nos ensine todos os dias a orar de uma forma que o agrade. Deus abençoe.